Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje é 24 de setembro e nós já estamos na 25ª semana do tempo comum. O mês de setembro é um mês que a igreja propõe para nós como o mês da Bíblia, ou seja, um mês que nós cristãos somos convidados a nos aprofundarmos mais na palavra de Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 43 ao 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos se admiravam de tudo que Jesus fazia. E Jesus disse aos seus discípulos: Gravai nos vossos corações estas palavras. O Filho do Homem há de ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra, e era-lhes obscura, de modo que não alcançaram o seu sentido, e tinham medo de lhe perguntar a esse respeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui Jesus está com uma multidão e diz no início aqui que todos se admiravam com tudo que ele fazia. O que Jesus vinha fazendo, tinha feito. Ele tinha curado pessoas, tinha realizado milagres, curado um menino epilético, tinha feito a transfiguração diante de 3 dos seus discípulos. Então, tinha-se muito motivo para que as pessoas admirassem Jesus. Mas aí Jesus diz uma palavra dura, mas para os seus discípulos, porque ele diz para os seus discípulos: gravai nos vossos corações essas palavras. Que palavras? Que o Filho do Homem ia ser entregue nas mãos dos homens. Em outros evangelhos diz que ele ia ser morto. E aqui já é o segundo relato de Jesus falando para os seus discípulos sobre a sua morte. E aqui diz que que isso ficou meio obscuro, eles não entenderam direito e tinha medo de perguntar. Queridos, nós nascemos e um dia vamos morrer. Esses discípulos, olha que interessante, eles conviviam com Jesus, viram curas, milagres, prodígios, mas quando Jesus tocava no assunto morte, eles se faziam de desentendidos e tinha até medo de perguntar, de se aprofundar no assunto. Eu pergunto para você, como essa pergunta veio no meu coração também. Nós nos admiramos muito com todas as maravilhas que Jesus realiza na nossa vida, na vida dos irmãos, na igreja, mas quando surge situações de morte, de sofrimento na nossa vida, qual tem sido a minha reação e a sua? Nós temos medo também de perguntar a respeito sobre o que está acontecendo conosco. Nós temos medo de ouvir a verdade do que Jesus quer nos falar sobre a morte, sobre a dor, sobre o sofrimento. Porque às vezes nós somos como esses discípulos. Nós amamos Jesus enquanto Ele nos dá alegrias, realizações, mas quando chega a dor, o sofrimento, a morte na nossa vida, nós o rejeitamos. Queridos, nós não podemos ter medo de fazer essa pergunta sobre a morte, ter medo da morte. Porque se nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, nós também cremos nas suas promessas, que Jesus ressuscitou
e que nós o ressuscitaremos um dia também. A morte aqui não é o nosso fim, como não foi para Jesus. E nós precisamos crer nessa verdade, dessa palavra de Jesus. Eu e você, nós somos admiradores de Jesus ou somos aqueles que estamos com Ele também na dor, no sofrimento, na morte? Qual Jesus você está servindo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos, que vocês tenham uma abençoada semana, abençoado final de semana e que todos fiquem na graça de Deus. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.